Bom dia a todos, que a paz do Senhor esteja convosco hoje e sempre. Nesta terceira parte da série de devocionais que tem como tema Imitadores de Cristo, aprenderemos um pouco mais sobre a identidade de Cristo, nos baseando principalmente no Evangelho de João. Vejamos então o que a palavra de Deus nos fala em João 4, dos versículos 49 ao 53. O oficial do rei disse: Senhor, vem, antes que meu filho morra. Jesus respondeu: Pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o filho tinha melhorado, eles lhe disseram: A febre o deixou ontem, à 1h da tarde. Então o pai percebeu que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: O seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos os da sua casa. A fé é a certeza daquilo que não se vê. Da mesma forma como Jesus acredita na palavra de Deus Pai, ele incentiva o oficial do rei e a todos nós a confiarmos na sua palavra. Mesmo sem a presença de Jesus no local onde estava o enfermo, o oficial creu e confiou no que Jesus disse. A confirmação do que Jesus havia dito a ele veio logo após, e, ao constatar o milagre, a fé dele e de toda a sua família foi edificada. Aprendemos aqui que a fé do poder de Deus não tem nada a ver com o cargo que exercemos ou limitações materiais, como a distância física entre Jesus e quem precisa de um milagre. Jesus nos mostra que ele é poderoso, estando perto ou longe, e pode agir em socorro na vida daquele que crê, seja pobre ou rico. Estes versículos nos levam ao entendimento de que a nossa fé não pode existir baseada apenas no que vemos, mas sim no que acreditamos. Jesus confia plenamente na voz de Deus e nos ensina nessa passagem a confiarmos na palavra e promessas que o Senhor deixou para nós. A confiança é algo muito sensível, especialmente nos dias atuais. Mas, se for para confiarmos em alguém, que seja Deus este alguém, pois está escrito em Números 23, versículo 19: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Resumindo, não há fé sem confiança. Para tratarmos nossa fé, precisamos olhar principalmente para os nossos problemas relacionados à nossa confiança. Jesus, quando esteve presente entre os homens, demonstrou extrema confiança, pois a sua confiança era completamente fundamentada em Deus. E para sermos mais parecidos com Ele, como imitadores dele, precisamos também ser confiantes. O quanto estamos firmados em Deus e no seu caminho reflete a nossa permanência neste caminho. Para complementar, vejamos alguns versículos que falam sobre a confiança. Em Salmos 20, versículos 7 a 8 temos: Alguns confiam em carros de guerra, outros confiam em cavalos. Nós, porém, confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e nos manteremos firmes. Em Jeremias capítulo 17, versículos 5 ao 8, encontramos o seguinte: Assim diz o Senhor: Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Dando continuidade ao nosso devocional, é relatado no capítulo 5 a cura do paralítico diante do tanque de Betesda. Jesus operou este milagre no sábado, como podemos ver em João 5, versículos 16 e 17. Então, os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhe Jesus: Meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. A cultura de guardar o sábado era defendida por muitos judeus,
que não entenderam a verdadeira finalidade do descanso e dedicação ao Senhor, bem como o ensinamento de contemplar o trabalho realizado. Jesus, ao falar sobre o sábado, mostra que não podemos ser legalistas e considerarmos a palavra de uma forma literal, de modo a se tornar um fardo insuportável. Guardar um dia na semana deve ser uma bênção, não um motivo para deixar de fazer algo bom ou necessário. Vejamos o que Cristo fala nos versículos a seguir. Em Marcos 2, versículos 27 ao 28 temos: E então lhes disse, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Em Lucas 6, versículo 9, encontramos: Jesus lhes disse, eu lhes pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Jesus nos convida a sermos racionais, como ele mostrou ser. Ele nos pede que não sejamos legalistas, retirando assim de nossos ombros qualquer fardo desnecessário. Aprender com Jesus é carregar o fardo leve. É necessário que sejamos sábios e que o Espírito Santo nos guie, pois ler as palavras e aplicá-las de qualquer jeito quase todos conseguem, mas interpretar e aplicar da forma como Deus realmente planejou exige a sensibilidade que é incentivada por Cristo. Ele chama a atenção para a necessidade de termos os olhos e ouvidos e também o coração sensíveis ao Espírito de Deus. Curar e fazer os trabalhos necessários no sábado era uma expressão de grande ousadia naquele contexto. Em nossos dias, não há o mesmo efeito fazermos ou deixarmos de fazer algo diante dos homens. Porém, para sermos mais parecidos com Jesus, precisamos ser ousados como ele foi. Não podemos ser receosos ou legalistas a ponto de não fazermos o que Deus nos pede ou o que precisa ser feito pelo reino, sabendo que devemos fazer. E por falar em senso de cumprimento de dever, no capítulo seguinte, o capítulo 6 de João, temos a narrativa do milagre da primeira multiplicação de pães e peixes que é realizada por Jesus. Nesse trecho, Jesus sacia a fome não apenas de um alimento físico, mas também espiritual da multidão. No Evangelho de Marcos, quando lemos sobre o mesmo milagre, fica registrado que Jesus sentiu compaixão do povo. Os alimentou com os pães e peixes e também com a palavra. Aprendemos com esse sentimento e ação em resposta ao sentimento de que, como imitadores de Cristo, devemos ser compassivos para com os outros, não nos limitando a suprir necessidades materiais, mas nos dispondo a suprir também necessidades espirituais, na medida que nos cabe. Oremos assim então. Senhor Deus Pai, queremos ser verdadeiros imitadores do Teu Filho Jesus. Nos ensina a sermos confiantes, com a fé firmada em Tua Palavra, ó Deus. Quando o Senhor falar, que não sejamos os questionadores ou os que desconfiam da Tua voz, Pai. Que a nossa vida avance em direção à eternidade, passo a passo, mesmo que não vejamos o chão logo à frente. Que a nossa fé seja fundamentada não só no que vemos, pois o que seria de nós nos dias em que nada enxergássemos, Senhor? Meu Pai, trata todo trauma, toda raiz de amargura que afete a nossa confiança. Que o passado não determine, Senhor, o que está diante de nós no futuro. Meu Pai, que tenhamos uma fé racional para enxergarmos o verdadeiro ensinamento que está nas Escrituras. Que tenhamos um entendimento e interpretação correto acerca dos seus decretos. Que o Teu Espírito seja o nosso guia neste mundo, onde há tanto engano e maldade. Que a insegurança e preocupações com regras não abafem a compaixão que deve habitar em nossos corações, Senhor. Que sejamos sensíveis para enxergar a fome que há em cada pessoa que o Senhor colocar em nosso caminho. Em nome de Jesus, é assim que oramos. Amém.